Bom dia, hoje é 16 de maio e estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura, uma realização da Portugal Ribeiro Advogados, da Sigla Sul e do Giamundo Neto Advogados. Eu sou o Felipe Graziano, estamos aqui com Maurício Portugal Ribeiro e com Sebastião Buto para trazer os temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta de hoje, vamos falar sobre o acompanhamento pelo TCU das iniciativas da ANA previstas no novo marco regulatório de saneamento. Também trataremos do adiamento da licitação de projetos de concessão e PPP em razão da escalada no custo dos insumos de construção civil e sobre as expectativas com a troca do comando no Ministério das Minas e Energia. Maurício, conta pra gente o que a gente tem de novidade sobre o acompanhamento pelo TCU em relação às normas de saneamento. A notícia, Felipe, bom dia, Sebastião, bom dia, Felipe, bom dia para os nossos ouvintes. A notícia é que, na quinta-feira passada, o TCU promoveu um painel de referência sobre a implementação do novo marco legal do saneamento, né, no qual foram feitas exposições dos controladores e também dos agentes públicos envolvidos sobre o andamento da implantação do novo marco legal do saneamento. Assim, o que é que foi detectado, né, até do diagnóstico feito pelos controladores, o que é que tem de relevante? Eu acho que tem dois pontos relevantes apenas. O primeiro ponto é de insuficiência de pessoal da ANA, da Agência Nacional de Águas, para realizar a sua atividade de produção, né, de normas de referência para o setor de saneamento, né? A ANA não tinha essa competência antes, adquiriu essa competência com o novo marco legal de saneamento, e claramente ela não está preparada para isso ainda, né? De acordo com o tribunal, seria necessário, e conforme o planejamento da própria ANA, seriam necessárias 42 pessoas para desempenhar essas atividades, e foram nomeadas por concurso público em torno de 21 pessoas, eu acho, para fazer essas atividades. Então, primeira constatação, insuficiência de pessoal. A segunda constatação é uma constatação de que já haveria um atraso na emissão das normas de referência pela ANA, e aí os órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União, né, os controladores, os técnicos do Tribunal de Contas que estavam lá e que falam sobre isso, usam como cronograma o cronograma, né, de emissão de normas criado pela própria ANA, né? Basicamente ele diz o seguinte, que das 4 normas previstas para o primeiro semestre de 2022, somente uma foi a consulta pública. Em relação às 5 normas esperadas agora para o segundo semestre de 2022, nenhuma chegou na etapa de tomada de subsídios. Bom, são constatações importantes. Eu acho que, assim, na atividade de controle, este tipo de constatação, né, é cabível, esse tipo de alerta é cabível. E estamos falando aqui, né, enquanto o TCU estiver focado, né, nas atividades meio, né, contratação de pessoal, se a agência segue os seus próprios cronogramas, eu acho que é cabível esse tipo de observação por parte do TCU. Né? Por que eu falo isso? Porque várias vezes aqui no Infra em Pauta a gente já conversou sobre o TCU se exceder, o TCU fazer coisas em relação às agências reguladoras, exercer um controle para além das suas competências, inclusive entrando, né, nas questões finalísticas, né, nas decisões da agência sobre questões regulatórias. Então, até aonde o TCU está indo aqui, me parece que ele está exercendo uma atividade legítima de controle. Qual é a minha preocupação? Né? A minha principal preocupação aqui é que o atraso da ANA em emissão das normas, neste caso, eu não reputo como um atraso ruim. Né? Claramente, a ANA não tem ainda expertise nos temas que ela ficou responsável por regular. Né? A gente percebe isso já nas notas técnicas para as tomadas de subsídio, a gente percebe isso na produção que a ANA faz sobre o tema, a gente percebe que ainda falta expertise. Nesse contexto, né, o adiamento da emissão de normas pode não ser algo ruim. Né? Uma norma de má qualidade,
pode ter efeitos muito ruins no país nesse momento da implementação do marco legal de saneamento. Além disso, é preciso que a gente tenha em conta, e eu até fiz um vídeo, eu gravei um vídeo essa semana, que eu vou publicar no meu canal na semana que vem, sobre o problema da regionalização e os erros de engenharia institucional em torno da regionalização, mas é preciso que a gente tenha em vista que ainda estão se cumprindo fases de implementação do marco legal, né? E aí eu falo da regionalização, eu falo da comprovação da capacidade econômico-financeira das empresas estatais para manter os seus contratos de programa, e o cumprimento dessas fases vão, digamos assim, criar um novo panorama sobre o que deve acontecer no país em relação ao novo marco legal de saneamento. A combinação dessas duas coisas, regionalização, né, com a declaração de regularidade de contratos de programa, vai delimitar o que vai haver de concessões no setor de saneamento nos próximos anos. Então, me parece importante ter clareza do que vai acontecer no país para você continuar a atividade normativa da ANA, entendendo sobre o que essa atividade normativa se projeta. Né? Eu sei que tem vários temas que, por exemplo, o problema da indenização por investimentos não amortizados, né? Que é um tema que deverá ser regulado pela ANA, esse tema não tem nenhuma conexão, né? É irrelevante o que acontece em relação à combinação entre regionalização e declaração de regularidade de contratos de programa, para efeito de definição do conteúdo dessa norma, por exemplo. Né? Mas tem outros temas que é relevante saber o que vai acontecer no país. Então, a minha primeira impressão é que a ANA não deveria se apressar. Né? A gente não é uma boa coisa apressar a ANA nesse momento. Tem um dado adicional que eu acho que é importante trazer aqui para mencionar, que recentemente foram eleitos, foram indicados e aprovados pelo Senado diversos diretores para a ANA. A gente tratou disso aqui no programa do InfraPauta, nós tratamos especificamente disso, e essas pessoas são pessoas que, olhando os currículos, nos pareciam não ter exatamente uma expertise consolidada no setor de saneamento. Mais um motivo, né, para a gente imaginar uma agência que dilua mais no tempo a emissão dessas normas, tenha mais tempo de discutir essas normas com o setor privado, com as demais entidades envolvidas no setor de saneamento, para que essas normas tenham a qualidade adequada. Seria muito ruim a emissão de normas sem a qualidade adequada neste momento de implantação do novo marco legal. A gente várias vezes já mencionou aqui problemas nas poucas normas que a ANA emitiu, particularmente uma dificuldade de separar o passado, né, o que já está feito, e que já há contratos assinados e, portanto, há ato jurídico perfeito e não deve ser mexido, deve ser preservado, com as questões que precisam ser regulamentadas olhando o futuro. Para fazer isso, para regulamentar essas questões, é preciso entender profundamente das situações, entender qual a direção que a regulação deve tomar nessas situações e depois entender qual o efeito concreto dessa direção a ser tomada nas diversas partes do país. O país é muito variado, existem situações muito diferentes e é preciso conversar, ouvir, para que a gente não faça normas que se adequem, por exemplo, à situação de São Paulo, mas que produzam efeitos adversos no Nordeste ou na Amazônia. Né? A gente precisa... eu daria tempo à ANA para ela criar a equipe técnica, né? Para os seus diretores entenderem um pouco mais do setor, para aí, né, ela começar, de fato, recomeçar a emitir normas. Então, eu não me preocuparia com atraso na emissão de normas pela ANA. Era isso que eu tinha a falar. Felipe, Sebastião, me digam o que é que vocês, os comentários de vocês sobre esse tema. Bom dia a todos. Bom, eu tenho uma visão um pouquinho diferente a tua, Maurício, no sentido de que concordo sim com que a ANA tem que ser prudente na emissão das normas, tá? É preferível que uma norma se demore um pouco em sair, mas que ela saia com o conteúdo técnico e com a visão adequada.
mas os prazos estão correndo. Então, eu sim estou preocupado, tenho uma preocupação maior quanto ao cumprimento dos prazos e a essa demora na emissão das normas de referência, porque se tem prazos legais que deverão ser cumpridos e que dependem dessas normas de referência, tá? E essas normas de referências, ela requer um conhecimento técnico, um debate técnico interno dentro da ANA e depois todo um processo de participação pública, através das consultas públicas, audiências públicas, interação com todos os stakeholders do setor. Então, o tempo de construção de uma norma de referência de cada uma delas é um tempo longo, porque primeiro é uma tomada de subsídio para conceptualizar o problema, depois a elaboração de uma primeira minuta da norma de referência por parte da ANA, a colocação dessa minuta em consulta e audiência pública, a recepção das contribuições por parte do setor, a adequação da norma definitiva para sua homologação final. Então, as etapas recomendáveis e corriqueiras para a elaboração de uma norma levam um tempo suficiente, um tempo relativamente considerável. Uma norma de referência, desde o início até o fim, leva aí uns 7, 8 meses para ser, deveria levar uns 7, 8 meses para ser elaborada e passar por todo esse processo. E o que hemos tido até aqui são 2 alterações já na agenda regulatória da ANA. Okay? O ano passado houve uma agenda para o biênio, que no março deste ano foi redefinida, e essa agenda agora o TCU verifica que há atrasos. Então, temos uma questão que se está repetindo no tempo, que é o atraso na agenda. E, por outro lado, há datas que foram impostas pelo marco legal que se mantêm inalteradas. Então, a primeira questão é discutir o que se terá que fazer de diferente dentro dos recursos dos recursos alocados na ANA, do equipe técnico, do apoio técnico da ANA, para que essa situação de atraso no cumprimento da agenda não se torne um comum, okay? Porque esse atraso vai sim se tornar uma preocupação para o setor. E, em particular, onde que estão essas preocupações é que, com os decretos, o último decreto, 11.030, e com os resultados da comprovação da capacidade econômica financeira, há um conjunto significativo de municípios que passaram a ter suas operações irregulares, tá? Por ter os contratos irregulares. E ele, para continuar tendo acesso aos recursos federais, tem que passar por aquele processo de regularização, e esse processo de regularização vai caminho a construção de um edital de licitação. E o edital de licitação, ele deveria conter o contrato com o conteúdo mínimo do contrato que a ANA ainda não regulamentou. Dentro das competências da ANA está definir o padrão, o conteúdo mínimo que devem ter os contratos de concessão. Então, você tem que fazer os estudos, você tem que lançar um edital do qual ainda não se tem qual é o conteúdo desse contrato. A ANA tinha que dar uma norma de referência quanto à matriz de risco que estaria contida nesses contratos. Também isso não se tem avançado. Esses contratos vão requerir o encerramento das operações anteriores com o processo de indemnização. Ainda não se tem o critério para a indemnização dos ativos. Então, eu entendo que há uma corrida dos municípios para regularizar suas operações, ok? E essa corrida precisa, sim, das normas de referência da ANA. E como você, Maurício, bem falou, a realidade é muito diferente nos distintos municípios, pelas condições, a capacidade econômica que tenham a população em cada município, e até pelo histórico de prestação de serviço e universalização. Então, eu sim estou um pouco preocupado com essa demora sistemática na edição das normas, dado que cada norma tem um tempo de amadurecimento significativo, e se nada se faz de diferente, podemos continuar com essa demora. E essas demoras vão prejudicar os processos de licitação, em particular das operações que hoje estão com caráter irregular e que teriam a possibilidade de serem regularizadas. Deixa eu só pontuar. Eu sei que você quer falar, né, Felipe, mas deixa eu só pontuar. Vai lá, Maurício. Muito rapidamente. Sebastião, essas são as 3 únicas normas
que eu acho que realmente precisam ser emitidas rapidamente. E, na verdade, a norma sobre matriz de risco é desnecessária, porque se você tiver a norma sobre contratos, dentro do contrato tem que estar a matriz de risco, né? Eu sempre achei que essa norma sobre o contrato deveria ser a primeira norma a ser emitida pela ANA. Por quê? Porque o poder da ANA sobre os contratos em curso é muito limitado. Né? Não tem muito que ela possa fazer. Qualquer definição que ela tome nas suas normas de referência, para que ela tenha efeito sobre os contratos em curso, você precisa que o poder concedente ou a agência reguladora promovam uma alteração desses contratos em curso. Então, dependendo do que a ANA colocar na sua norma de referência, se isso for entendido, né, como algo que tem que promover no âmbito do contrato, no âmbito lá da operação do município, né, uma alteração do contrato, isso pode, inclusive, causar insegurança jurídica, porque agências reguladoras de piso e poderes concedentes, municípios, têm muita dificuldade em promover as alterações e reequilibrar esses contratos. Por isso, eu acho que a ANA emitir normas que ela pretenda que tenha efeito sobre o passado é uma coisa ruim nesse momento. Tá? A gente levaria municípios e agências reguladoras a começar a promover alterações nos contratos, quando a gente sabe que as agências reguladoras de piso e os municípios têm muita dificuldade técnica, né? Muito pouca capacidade técnica para fazer isso. Por isso, eu acho que a atividade central que a ANA deveria desempenhar, a primeira coisa que ela devia fazer, é essa norma sobre os contratos. Porque aí, o que ela estabelece? Ela uniformiza os contratos, né? Pelo menos um conjunto de cláusulas, né? Que deveria estar nesses contratos, para frente, né? Da agora em diante, todos os novos contratos terão esse conjunto de cláusula, então você já melhora substancialmente a qualidade, em tese, a qualidade dos contratos. Aí eu acho que tem duas referências, tá? Se eu tivesse sentado na ANA, para dar a receita, que eu acho que é a receita do bolo. A primeira referência que eu olharia é o SOPC, né? Standards of PFI Contracts, né? Referência internacional, né? Na Inglaterra, a unidade de PPP inglesa fez uma minuta padrão de contrato de PPP aplicável a todos os setores no Reino Unido. Né? E essa minuta, eu não acho que o conteúdo dela seja útil para a ANA, mas eu acho que a forma dela é útil, né? Que é você dispor cláusulas, né? E estabelecer cláusulas e comentar em nota de rodapé essa cláusula deve ser usada em tal situação, essa cláusula pode ser evitada em tal situação. Né? Então, eu acho que o formato do SOPC deve ser uma referência importante para a ANA. Em relação à distribuição de riscos, que eu acho que é uma coisa central, eu acho que o trabalho que tem, e aí, modéstia à parte, né, porque foi um trabalho produzido pelo nosso escritório, contratado pela ABICOM, em conjunto com a PESCO, né, sob a liderança do Frederico Turola, que é o trabalho sobre distribuição de riscos em contratos de saneamento que a ABICOM produziu recentemente, que para mim é a referência não só no setor de saneamento. Se você pegar aquilo, né, é óbvio que o trabalho foi feito pensando nos riscos do contrato de saneamento, mas se você pegar aquilo, você pode usar, inclusive, vai ser muito útil para quem quer pensar a distribuição de riscos em outros setores. Então, eu acho que essa norma é fundamental. É fundamental, como você falou também, a norma sobre investimentos não amortizados, e essa eu tenho uma enorme preocupação, porque o que você tem no âmbito da União produzido é de péssima qualidade, em minha opinião. Né? Eu tenho escrito sobre isso, fiz vários vídeos explicando com a lógica que eu acho, publicados na internet, que eu acho que deveria presidir a elaboração de uma norma desse tipo. Mas você tem razão, essas daí são normas que, se não existirem, vão causar um problema para os próximos passos. Todas as outras, ela poderia deixar para depois. Todas as outras. Né? Mas essas, primeiro, se você olha a agenda que está proposta pela ANA, pode ser mudada pela priorização dos temas, ok? Por exemplo, estava previsto para este primeiro semestre, dentro dos temas a serem regulamentados, o procedimento transitório para o monitoramento das normas de saneamento, questões associadas ao balanço hídrico, questões associadas à autorização
de outorga para uso de recurso hídrico. Então, há alguns temas que, pela urgência dos prazos, poderiam ser remanejados temporalmente, ok? Mas há outras cuja discussão é longa, tá? E há temas que já estão em tratativas, está em andamento. Uma deles são o modelo regulatório. Houve uma tomada de subsídio, tá, no início do ano, e ainda tem que sair a nota de referência dos modelos regulatórios, tá? Então, eu entendo que essas duas que são prioritárias, que é a indemnização dos ativos e o conteúdo mínimo dos contratos, são temas bastante complexos e que eles já teriam que estar sendo discutidos para poder ter essa norma no momento em que ela se precisa. E a outra questão que também já se deveria estar avançando é enquanto a estrutura organizacional das agências reguladoras e o procedimento para credenciar as agências reguladoras como aquelas que que aderem às normas de referência da ANA, okay? Porque à medida que as normas de referência vão saindo, vai haver toda uma corrida dentro dos contratos da escolha da agência reguladora, buscando a agência reguladora que melhor atenda às normas de referência da ANA para dar o direito ao acesso ao recurso federal. Então, e essas discussões, elas são discussões bastante amplas, tá? E requerem um debate grande. Então, aquilo que você sinaliza, Maurício, primeiro, a agência tem que ter todos os recursos econômicos, de pessoal, financeiros e de apoio técnico, seja interno ou externo, para tratar desses temas, ok? Essa é uma condição da qual isso teria que estar na pauta, como que a ANA vai conseguir, então, tomar conta dessas atribuições que lhe foi dada e depois levar em consideração que a elaboração de cada norma, e em particular dessas que são prioritárias, tanto para o contrato quanto para as agências reguladoras, tem um debate longo. Sebastião, pegando o teu gancho, justamente o que eu queria destacar, me parece que o TCU atuar nesse sentido em relação à fiscalização e até à cobrança em relação aos meios que a ANA dispõe para cumprir essa missão, eu acho legítimo e dentro da competência do TCU, assim como existe em relação às demais agências do governo federal. O ponto que o Maurício trouxe, eu acho que ele fica gravado, é que em relação às normas finais, essa competência não existe, o TCU não tem nenhuma iniciativa, pelo menos por enquanto, em relação ao conteúdo do que já foi produzido pela ANA, mas isso se torna mais grave em relação ao saneamento básico, que não é um serviço cuja prestação seja de competência federal. Se essa competência, a gente já discutiu aqui, que não existe em relação ao conteúdo das normas regulamentares das demais agências cujo serviço é de competência federal, no caso do saneamento é ainda mais grave, porque as normas são apenas referenciais, o serviço não é de competência federal, né? Então, eu concordo com as preocupações de vocês em relação à existência das normas, que ainda não estão publicadas e que são essenciais para que se saiba como chegar nos objetivos e nos prazos, né? Como atender os prazos que foram fixados. A gente tem municípios e companhias estaduais que estão pressionadas por esses prazos, mas só queria fazer esse destaque, até retomando aqui a manchete da nossa pauta, que seria a atuação do TCU nesse meio. Mas, Maurício, acho que você tem um comentário final, fica à vontade, Sebastião também. É só para mencionar que, na prática, assim, eu falei de referências, para onde a agência deveria olhar para fazer essas normas, etc. Na prática, a gente sabe que o conteúdo mínimo dos contratos, que a agência vai fazer é pegar os contratos que o BNDES fez como ponto de partida, né? São contratos para situações muito diferentes, né, de uma norma geral, mas eu acho que a gente não vai fugir a que a agência tome como referência os contratos feitos até aqui pelo BNDES, modelados pelo BNDES, né? Acho que é isso que na prática vai acontecer e vai fazer mudanças pontuais, considerando, né, o fato de que se trata de um contrato para ser aplicado a situações muito diferentes. Só para sinalizar que eu acho que é isso que vai terminar acontecendo. Passando para o próximo tema, que a gente tem como notícia o adiamento da licitação da concessão do Rodoanel Norte,
essa sendo a notícia em si, mas o que eu gostaria de abordar aqui com vocês são alguns aspectos relacionados a isso e que acho que se correlacionam com outras questões que já abordamos aqui no Infra em Pauta. A licitação do Rodoanel Norte, que estava prevista para o dia 27 de abril, acabou sendo adiada pelo governo do estado de São Paulo sobre a justificativa de uma insegurança em relação à conjuntura econômica nacional. O projeto, que prevê investimentos na ordem de praticamente 3 bilhões de reais, foi adiado sem uma data prevista para sua retomada. A expectativa é que seja retomado em breve, mas sem uma definição. Recentemente, a gente teve também o adiamento da concessão da BR-381-262, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais. São 700 quilômetros de rodovias federais, com investimentos estimados em 7,5 bilhões de reais. Esses dois projetos adiados e alguns outros em âmbito estadual e federal têm uma justificativa em relação a uma instabilidade do cenário. Mas tem dois aspectos em relação a essa questão da instabilidade do cenário que eu gostaria, inclusive, de ouvir vocês. Um primeiro é a escalada do custo dos insumos, que a gente já conversou aqui também. Me parece, pelo que eu pude apurar, que a questão do Rodoanel e também da 381 está muito relacionada com a desatualização do CAPEX estimado em relação à evolução que a inflação tem provocado, a inflação específica dos insumos de construção civil e pesada. Além disso, eu acho que tem um outro aspecto que eu não vi mencionado na imprensa, mas a minha percepção é de que ele é relevante, é que a gente percebeu nos últimos leilões que comentamos aqui uma participação limitada a players nacionais já estabelecidos aqui, já tradicionais no setor de infraestrutura correspondente. Aquela expectativa da entrada de novos players acabou não acontecendo e os principais leilões acabaram se restringindo à competição entre 2 ou 3 players no máximo. Me parece que com projetos relevantes já tendo sido licitados, exemplo da Dutra, a gente pode ter um sinal de esgotamento da capacidade de abraçar novos projetos por esses players tradicionais. E, excluída a perspectiva de novos entrantes, ainda mais num cenário de proximidade de eleições, me parece que a gente tem um cenário não muito positivo em relação ao sucesso desses leilões nos próximos meses. E é isso que eu queria ouvir vocês em relação a gente está falando exclusivamente de uma desatualização de CAPEX e, eventualmente, da necessidade de incorporação de mecanismos mais eficientes para capturar essa variação no custo, ou a gente está diante de um cenário um pouco pior em que não conseguimos atrair novos players e os players nacionais talvez tenham chegado próximo a seu limite de capacidade de novos investimentos. Maurício, Sebastião, acho que aqui a gente não tem resposta certa e seria interessante ouvir um pouco da percepção de vocês sobre esses pontos. Você quer começar, Sebastião, ou eu começo? Felipe, eu acho que é mais um problema de os estudos não refletirem ainda, né, a variação dos custos dos insumos, que inclusive estão com uma certa volatilidade, né? Se você olhar, por exemplo, no caso do aço, já teve aí uma pequena queda, né? Materiais betuminosos que a gente continua vendo uma certa estabilidade, né, da alta dos valores. Então, eu acho que, nesse momento, é ainda um problema de os estudos não refletirem adequadamente a inflação, o crescimento dos custos, a variação para mais dos custos de insumos, né? Os dados que o governo usa nesses estudos são geralmente dados que vêm, né, dos sistemas de custos públicos. É notório que esses sistemas estão desatualizados, pela sua própria natureza são desatualizados, né? Existe como a gente já falou lá no Infra em Pauta especial sobre isso, né? Entre o momento em que
o ciclo capta os preços e o momento atual, você tem um delay de 6 meses, que foram 6 meses com a variação muito expressiva de valores. E com os projetos, com taxas de rentabilidade apertada, e também com a subida da taxa de juros, quando você junta tudo isso, realmente você precisa refazer os estudos, né? Realmente você precisa refazer os estudos. Então, eu acho que é natural que isso aconteça nesse momento, né? Acho que o governo vai ter que voltar para a prancheta e repensar esses projetos e criar mecanismos para lidar com essa situação, porque eu não vejo essa situação se resolvendo, esses problemas se resolvendo no curto prazo, né? Eu não acho que a gente vai ter uma volta dos insumos no curtíssimo prazo para os patamares pré-pandemia. A taxa de juros, acho que está claro, né? O Banco Central está sinalizando uma subida, então eu acho que realmente vai precisar encontrar soluções para lidar com esse problema. No caso do risco de financiamento, eu acho que vale a pena mencionar que se você compara o Brasil com a Europa Ocidental e com a Europa como um todo, na verdade, e com a América do Norte, a gente vai perceber que o risco de financiamento fora do Brasil, né, nos lugares mais desenvolvidos, geralmente é tratado como risco pré-contratual, né? Você só assina o contrato de concessão se você tiver resolvido o seu financiamento de longo prazo. Você não assina o contrato de concessão, em regra, não é como no Brasil, né, que a gente assina o contrato de concessão, faz um financiamento ponte, e aí meses depois você fecha o financiamento de longo prazo. Esse arranjo brasileiro, que traz para dentro do contrato o risco de financiamento, é um arranjo que tende a criar problemas nesse contexto, né, em que a gente em que esse tema se tornou volátil, né, em que esse risco se tornou volátil, né? Nesse ponto, Maurício, me parece que a solução é muito mais no arranjo contratual do que numa atualização do modelo base, porque você vai correr atrás do rabo enquanto você tenta atualizar o modelo diante de um cenário em que os dois principais fatores que originaram essa instabilidade, guerra na Ucrânia e a pandemia, ainda estão sem solução. A gente teve notícias recentes do congestionamento no porto de Xangai por conta do confinamento que está em curso. Ou seja, eventualmente a cadeia global de suprimentos pode sofrer um novo impacto e os preços começarem a variar novamente, para cima e para baixo, né, dependendo do que acontecer nos próximos meses. Mas tentar atualizar, assim, tentar estar no estado da arte da atualização do orçamento como única solução, me parece que é uma solução insuficiente. Né? Eu acho que você tem razão. Eu acho que tem que ter uma solução para o longo prazo, para as variações que podem ocorrer ao longo do contrato, e tem que ter uma solução também para as coisas que não são de tão longo prazo. Eventualmente. E aí, né, tem uma lógica que eu acho que o poder público resiste a utilizar, particularmente quando você tem tribunais de contas passando lupa em estudo de viabilidade, né, que é preciso, num contexto desse, né, colocar as concessões com margens mais folgadas, né, e deixar que o mercado, com a percepção que ele tem sobre o risco aqui de crescimento dos custos, né, que o mercado ajuste no leilão. Então, eu acho que a gente vai caminhar para você ter mecanismos nos contratos que repartam esses riscos, né? Acho que o mais difícil é o problema do risco de financiamento, porque, no caso do risco de financiamento, você estabilizar as condições da proposta significa você vincular, você de alguma forma usar como referência a taxa interna de retorno esperada do acionista, né, para você estabilizar as condições de financiamento. Eu acho que em relação ao custo de insumo, já está se tentando fazer alguma coisa, e eu acho um pouco mais fácil de lidar do que em relação ao risco de financiamento, e eu acho que a gente precisa fazer estudos com margens mais folgadas, né, com taxas, com contingências em relação aos custos, né, e com taxas de rentabilidade mais folgadas, e deixar que o mercado
que o mercado ajuste, né? Eu acho que essas 3 coisas precisarão ser feitas aí nos projetos. Agora, é bom lembrar, um último ponto, Sebastião, que a gente está também entrando no período de cronograma político, em que normalmente, né, em todas esses períodos de cronograma político para estados e União, você tem um arrefecimento, né, do portfólio que é colocado em licitação. Então, me parece também natural que as coisas parem, sejam suspensas, né, por questões políticas, e às vezes é mesmo melhor suspender, deixar passar a confusão política e fazer um projeto de longo prazo, né, deixar para o próximo governo fazer o projeto. Aí concordo com o que o Felipe apontava, no sentido de que temos 2 questões. Uma do momento atual, no qual há uma aceleração do preço, aumento do preço dos insumos, e outra, uma incerteza em qual será a tendência do preço dos insumos ao longo da vida do contrato, falando de contratos muito longos, ok? Onde os mecanismos de indemnização que estão previstos, ou normalmente previstos, podem não retratar a evolução do custo dos insumos em longo prazo. Então, temos um mecanismo, temos uma desatualização do custo inicial e uma incerteza muito grande quanto à evolução dos insumos, que dependem de fatores que estão totalmente fora do controle dos licitantes. Então, ali, há instrumentos que podem ser colocados dentro do contrato para mitigar esse risco da incerteza da flutuação do preço futuro e do índice que vai refletir isso, ou isso é uma forma de mitigar o risco para que ele não seja precificado dentro do preço do leilão. A outra questão é falar, não, esperar que o mercado macroeconômico comece a ficar mais predicível para voltar com o processo licitatório e não ter que fazer essas sofisticações no contrato. Então, é uma decisão que ele envolve tanto o apetite do mercado quanto a decisão do poder concedente de se é o melhor momento para fazer aquela licitação, dado as incertezas, e que para e mitigar essas incertezas, tem que criar instrumentos contratuais que serão novos ou que terão que ser testados. Então, acho que ali essa suspensão do processo tem a ver com a questão da oferta, mas também tem a ver com a questão da demanda, digamos, desses processos licitatórios. E o fato é que há uma grande incerteza enquanto será a evolução do preço dos insumos e enquanto serão as condições de taxa de juros e de acesso ao mercado de financiamento. Então, que são 2 temas prioritários para o valuation de qualquer concessão. Então, eu acho que aí cabe a dúvida se o caminho é aprimorar os contratos para buscar mecanismos que minimizem esses riscos ou esperar que o contexto internacional e financeiro fique um pouco mais claro para depois fazer os processos licitatórios, tendo em vista que são contratos de muito longo prazo. Só um comentário final sobre esse tema, sobre o que você apontou, Maurício, da conveniência de você discutir o financiamento a priori, talvez com uma condição precedente do contrato. A grande dificuldade que eu vejo nas oportunidades que eu tive discussão com procuradorias e tudo mais, órgãos de controle, Tribunal de Contas principalmente, é a interpretação super extensiva que é feita sobre aquele dispositivo da 8987 que diz por sua conta e risco, né? A lógica que se tem é que se cabe o mundo ali dentro, mas principalmente o financiamento. Então, eu acho uma interpretação, eu concordo com você, mas acho que sem uma alteração legislativa que deixe clara essa possibilidade, ainda que eu concorde e acredite na viabilidade, eu acho, pensando com a cabeça do gestor aqui, de difícil implementação. Eu só queria mencionar o seguinte: se essa interpretação ainda prosperasse, né, Felipe, a gente não podia nem ter matriz de risco nos contratos, né? A ideia de que, por conta e risco do concessionário, numa frase, no artigo 2º, que está, na verdade, tentando definir a concessão genericamente, se isso fosse tomado como atribuição de riscos ao concessionário, né, como um viés de atribuição de risco ao concessionário,
a gente não teria nem matriz de risco. Então, a minha opinião é que isso, a prática, né, nossa, o país já terminou superando isso, apesar de alguns doutrinadores, em minha opinião, ainda atrasados em relação a esse tema, ainda usarem esse tipo de argumento. Nos casos em que se discutiu o problema do risco de financiamento, as discussões que eu vi foram, sobretudo, em cima de cláusulas contratuais, que diziam que o risco de financiamento era de uma parte ou de outra, né? E o entendimento é sempre que toda variação de custo de capital é risco do concessionário, que é uma cláusula padrão que se usa nos contratos federais e que já está repetida também em muitos contratos estaduais e municipais. Em relação ao problema de você tirar de dentro do contrato o risco de financiamento, eu acho que a gente tem uma referência, né? Que é o caso das PPPs de rede de atenção básica de saúde, lá de Belo Horizonte, que tinha uma regra, que eu até no artigo que eu escrevi sobre o problema do risco de financiamento, que eu publiquei em 2015, eu até comentei essa regra. É uma regra que diz que a ordem de serviço, né, para começar a implantação da rede de atenção básica, veja, esse projeto está em operação, essa regra funcionou, tá? Essa ordem de serviço era condicionada ao fechamento do financiamento de longo prazo, né? Então é uma coisa para a gente pensar em expandir, em começar a usar em mais casos. O problema lá é que não é uma regra de reequilíbrio, é apenas uma regra para você ter continuidade do contrato. Se você não fechar o financiamento de longo prazo, o contrato, as partes têm a opção de extinguir o contrato, né? Sim, essa é mais comum. Não resolve completamente o nosso problema, mas é uma coisa a se pensar. Pensando alto aqui, Maurício, talvez até um dispositivo em que você estabeleça, a partir do que foi considerado na modelagem, do que foi obtido junto a quem estiver modelando, aos financiadores, né? Você ter uma banda e que a partir de custos superiores àquela banda ensejaria um reequilíbrio, custos e prazos eventualmente, né? E aí teria que ter claramente previsto as responsabilidades para que isso não vire como aconteceu em relação a licenciamento, em que algumas concessionárias acabavam usando, né, de atraso o licenciamento, né, sabotando eventualmente o licenciamento como justificativa para não realizar os investimentos. Mas se estabelecendo claramente ali as responsabilidades, talvez estabelecer uma banda em relação aos custos de financiamento seja uma alternativa para você ter o contrato já vigente e seguir com algumas providências. Muitos contratos, os brownfields, por exemplo, você já tem serviços, né, operacionais antes da realização dos investimentos mais pesados, né? Talvez fosse uma alternativa a ser considerada. Bom, passando para o próximo tema, a gente tem a questão da troca do comando no Ministério das Minas e Energia. Sebastião, o que a gente tem de expectativa a partir dessa mudança? Na semana passada, o presidente da República exonerou ao almirante Bento Albuquerque como ministro das Minas e Energia e nomeou Adolfo Sacida como novo ministro. Sacida era assessor do Ministério da Economia. A troca do comando da pasta acontece depois de que o próprio presidente da República voltara a criticar a política do preço da Eletrobras. E a saída do ministro Bento Albuquerque pegou de surpresa o setor, primeiro pelo bom desempenho que ele teve no comando da pasta, e depois porque havia uma certa ausência de que poderia acontecer essa troca do ministro, pese às sucessivas crises que se tinha com o presidente quanto ao aumento do preço dos combustíveis. Tá? A questão do aumento do preço do combustível é uma questão que tem incomodado o presidente da República e isso estava gerando uns atritos, mas não se esperava que fosse desencadear na saída do ministro. E essa saída do ministro se dá num momento bastante peculiar ou particular. Então, quais são as expectativas, análises que você pode fazer, olhando para os dois grandes segmentos da parte de Minas e Energia, o setor da energia elétrica em particular? A troca do ministério ocorre num momento, como falava, bastante particular, uma vez que se está na reta final da tramitação do projeto de lei 414,
que é o projeto de lei da modernização do setor elétrico e que altera o modelo comercial do setor elétrico, tá? Então, está já na fase final da tramitação e o risco que se tem é de evitar que esse projeto de lei se convierta algo de grande jabuti, que ele comece a ser transformado e perca o sentido dele. Então, está num momento, como falamos, delicado. No que diz respeito a esse PL 414, se entende que a troca do ministro não vai trazer grandes problemas na continuidade da tramitação. Sim, se terá que ter o cuidado de evitar criar jabuti, mas a tramitação ela deveria continuar sem grandes problemas, até porque Sacida era um homem do Ministério da Economia e a reforma do setor elétrico era uma pauta que o Ministério da Economia estava envolvido. Então, os parlamentares entendem de que a tramitação do PL 414 não estaria comprometida a sua continuidade com a troca do ministro. Já temos outra questão delicada no setor de energia, que é o projeto, o PDL 94, o projeto de decreto legislativo 94, que buscava travar os reajustes das tarifas de energia elétrica no seu estado, os reajustes aprovados pela ANEEL, um tema que comentamos no evento anterior da Inframpauta. E aí sim é necessário que o Ministério da Energia tenha o engajamento com a Câmara dos Deputados para que esse projeto não prospere, porque se esse projeto prospera, a mensagem é muito contrária ao perfil do novo ministro, de um defensor da regra do livre mercado e tal. Então, e até mesmo pelo risco que isso traz para o próprio setor de energia, ele não se respeitar as regras contratuais e a independência da ANEEL quanto à determinação do reajuste tarifário. Então, acho que dentro do setor de energia elétrica, a maior preocupação está esse engajamento do Ministério com a Câmara dos Deputados para a tramitação do PDL 94, que fala de assustar os reajustes tarifários da ANEEL. O novo ministro também listou dentro das prioridades da pasta para o setor de energia elétrica prosseguir com o processo de capitalização da Eletrobras. Então, olhando para o setor de energia elétrica, eu falaria que não há grandes riscos enquanto o que se espera, não é uma visão minha, sino uma visão mais do setor, enquanto à aprovação do PL 414, e sim uma preocupação do papel do Ministério junto à Câmara dos Deputados para o tratamento de urgência do PDL 94. Agora, para o setor dos combustíveis, que foi, na realidade, o grande motivador da troca de comando, a questão é bastante mais complicada. Tá? Já o tema do preço do combustível tinha provocado a substituição de 2 presidentes da Petrobras dentro do atual governo, a escalada do preço dos combustíveis, mas em particular do diesel e do botijão de gás, é uma questão que tem incomodado o presidente da República e, em particular, porque isso compromete a intenção de voto de uma parte sensível da população, e tem sido, parece ser, o motivador da substituição agora do ministro. E em relação aos preços dos combustíveis, o novo ministro Sacida anunciou que seu primeiro ato como ministro seria propor ao Ministério da Economia a inclusão do pré-sal petróleo no programa, e a Petrobras, no programa de desestatização, e propor que sejam contratados os estudos para a privatização da Petrobras, desculpa. O ministro da Economia, no dia 12, falou de que já solicitará à Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos a inclusão do pré-sal petróleo e da Petrobras no programa de desestatização. Mas o tema é que esse primeiro ato do ministro de começar a propor os estudos e o análise legislativo que terá que ser feito para uma eventual desestatização
a privatização da Petrobras não resolve de curto prazo o problema principal que se tem, que é o preço do combustível, e que tem sido um motivador da troca de cadeiras, tanto na Petrobras quanto agora no Ministério, uma questão que é de curto prazo. E a outra questão é que a privatização da Petrobras não resolve o problema de falta de política pública, tá, para atender e conter o preço dos combustíveis, em particular do botijão de gás para uso residencial e o preço do diesel. Tá? Não vai ser o mercado que vai resolver a falta de política pública. Então, o que fica aí em dúvida é: a troca dos ministros se dá por uma questão do desconforto do presidente da República quanto à evolução dos preços dos combustíveis, e as soluções apontadas pelo novo ministro não necessariamente trazem um enquadramento desse tema prioritário. Tá? Então, aí fica a dúvida, bom, se não vamos a ter contínuas inestabilidades no comando, seja da Petrobras e do Ministério, quando se tem desconforto no atendimento dos preços dos combustíveis, se por falta de uma política de combustível. E o caminho escolhido, entendo, pelo novo ministro, um caminho escolhido mais para o mercado, de privatização, mas que isso não vai resolver o preço dos combustíveis. Tá? E no setor de energia elétrica, você tem que ter cuidado isso, que a mudança do comando não perca o controle quanto à interação com a Câmara dos Deputados, porque se aquele PLD 94 prospera, os riscos e a sinalização para o mercado são muito contrários ao discurso do próprio Ministério da Economia, que hoje está, cujo assessor hoje está ao comando do Ministério das Minas e Energia. Maurício, Felipe, não sei se querem complementar. Eu acho, assim, Sebastião, ainda que a gente queira aqui se manter nos aspectos técnicos da coisa, né? Eu acho a coisa toda lamentável, assim, porque claramente não a tentativa de jogar, né, transformar o ministro anterior como um bode expiatório de um problema que é um problema complexo de resolver, né? Ele claramente não era um problema do ministro, é um problema que está afetando o mundo inteiro, né? E aquele que é nomeado para entrar não é alguém que traz uma solução, né? Como você bem falou, não é alguém que tem à disposição ou que negociou para sentar na cadeira, né, um projeto, um plano para resolver uma questão com impactos sociais super relevantes, com impactos políticos super relevantes. Não foi alguém que fez isso, né? E aí o resultado disso tudo é esse discurso, né, que é um discurso que, nesse contexto, é meramente ideológico, né, de que vai privatizar a Petrobras. A gente sabe que a Petrobras, se fosse privada, o problema seria ainda maior, né, porque, enquanto ela é pública, você tem alguns instrumentos para tentar resolver, para criar uma política pública, para tentar resolver esse problema da variação do preço do petróleo. Se ela fosse privada, seria muito mais difícil. Quer dizer, a solução que ele propõe dificultaria a solução do problema que ele deveria resolver, né? Então, do ponto de vista técnico, é muito pobre, né, o que aparece, o que se coloca como um evento de substituição de um ministro por conta de um problema que é um problema grave, que está afetando a população de baixa renda, né? A população de baixa renda cozinhando com gravetos recolhidos na rua por não conseguir ter acesso ao gás de cozinha, né? Fora isso, para quem, como eu, trabalhei na Esplanada e fui funcionário público e admira aqueles que são capazes de manter as liturgias, né, que se criou na esfera pública. Toda liturgia tem o seu motivo. Me dá uma certa agonia. Ministros que entram nesse momento do governo, geralmente são ministros que não vão fazer nada, eles são tampão, né? São pessoas, em regra, né, que não atingiriam o patamar de ministro em outros momentos, né?
e que assumem ali a posição, porque nesse momento é muito comum você ter a vacância dos cargos de ministros, seja porque vários deles, os políticos, né, vão se dedicar à campanha, seja porque aqueles que vêm da iniciativa privada geralmente deixam o governo nesse momento. Então, os ministros que assumem nesse momento, mesmo quando alguns deles, já aconteceu de pessoas brilhantes assumirem, vou dar o exemplo do Martos Tavares, que depois virou um executivo muito reconhecido também na iniciativa privada, assumiu o Ministério do Planejamento num contexto desse, né? Mas geralmente o ministro que assume neste contexto assume sim uma pauta, sem fazer estardalhaço, porque ele sabe que ali ele está substituindo alguém, está na situação tampão, né? Então, mesmo quando é uma pessoa brilhante, ela geralmente não vai a público falar assim, de grandes projetos. Ela tem 6, 7 meses para fazer alguma coisa num contexto em que ela não tem exatamente poder para isso. Então, acho que vale a pena apontar essa quebra de liturgia que no país tem sido uma coisa frequente que eu quero lamentar também. Lamentar que alguém com esse perfil esteja no cargo, o discurso é completamente sem noção, né? E lamentar a situação que a gente está vivendo no país em geral, né? A exposição tinha mais a ver com as expectativas do momento em que se dá essa substituição e do anúncio de lo que podem ser os próximos atos, se isso vai buscar solucionar o problema de fato ou não, ok? Então, o que a gente verifica é que no setor dos combustíveis, a solução desenhada, ela pode realmente não trazer a solução ao problema que se tem do preço do combustível. Quanto à capacidade técnica do ministro, desconheço, não posso opinar. E eu só queria agregar, Sebastião, eu acho que a mensagem equivocada que se passa, e aí eu queria fazer um parênteses, desde a década de 90, faz-se um trabalho muito difícil, um trabalho de formiguinha, de desmistificar o fantasma de privatização e de concessão. São duas coisas diferentes, mas o que se sempre tentou mostrar é que é irrelevante que o prestador do serviço seja público ou privado. O que importa é que a regulação e a política pública seja eficiente, pouco importando quem efetivamente está prestando o serviço. E quando se coloca nesse contexto de que a privatização seria uma solução para eficiência, né, na verdade para uma prestação mais aderente ao interesse público, me parece que é uma mensagem que confunde, que só faz jogar na polarização que existe hoje um discurso que deveria ser técnico, né? Então, acho que a responsabilidade do governo em reforçar a mensagem de que, em cada caso, deve se avaliar se o melhor é ter uma privatização, uma concessão, mas isso pouco importa para o atendimento dos interesses públicos, porque esses serão garantidos pela regulamentação, pelas políticas públicas. Eu acho que essa mensagem de que a privatização por si só vai ser a solução é equivocada. Ela passa uma mensagem que confunde principalmente o cidadão médio, né, o público em geral. Não sei se vocês têm mais algum... Maurício. Uma última coisa. Veja, privatizar a Petrobras seria talvez o maior desafio que a gente já enfrentou em termos de privatização no Brasil, né? E esse governo teve muita dificuldade de enfrentar coisas muito mais simples, né? Então, assim, há 7, 8 meses do fim do governo, anunciar que vai estudar a privatização da Petrobras, sinceramente, não é desconhecer os próprios limites, a própria história, o que fez, né, o que foi capaz de fazer, o que não foi capaz de fazer, e por isso dá a impressão, né, de que não tem, sequer tem sinceridade nesse objetivo. É muito mais uma tentativa de ocupar, né, as manchetes dos jornais, né? Criar um fato político, né? É um fato político, né? Bom, não tendo... Acho que, na verdade, a gente já extrapolou bastante o tempo aqui. Eu queria agradecer a nossa audiência, desejar uma boa semana a todos e lembrá-los de que curtam o nosso canal, cliquem ali no sininho, cliquem, né, curtam e selecionem no seu aplicativo de podcast para você receber as nossas novidades e desejar a todos uma boa semana.